Olá, meninos e meninas, vamos aqui a mais uma videoaula de correção. Hoje nós vamos corrigir a trilha da unidade 2, oitavo ano. Reflexão, rotação, translação, transformações combinadas, certo? Pegue o seu caderno, lápis, borracha e caneta e vamos para a correção. A primeira questão diz o seguinte: analise a figura a seguir. Então, a gente tem um raio e nós temos na ponta dele ali um ponto O. Considere o ponto O como centro de rotação da figura. Após girá-la 90 graus no sentido horário e em seguida girá-la 180 graus no sentido anti-horário, qual figura será obtida? Certo? Então vamos ver. Eu vou reproduzir novamente a figura aqui e eu vou fazer o primeiro giro, tá? Que é 90 graus no sentido horário. Presta atenção. Pronto, a gente obtém essa imagem. Agora eu vou fazer o segundo giro, que é 180 graus no sentido anti-horário. Atenção. Ok. Então, diante daquelas 5 alternativas que nós temos ali, a figura obtida vai ser igual à letra C. Certinho? Segunda questão. Alice e sua turma foram a uma exposição de arte. 2 quadros chamaram sua atenção. Então, a gente tem 2 quadros ali, cada um com uma borboleta. Considerando que a borboleta do quadro à esquerda seja a figura original, podemos afirmar que ela sofreu quais transformações combinadas para obter a figura do quadro à direita? Então, se ali está nos dizendo transformações combinadas, então ocorreu mais de uma transformação geométrica. Vamos aqui? Então, eu vou reproduzir a imagem novamente. Certo? Eu vou colocar um eixo de simetria na vertical aqui entre as duas imagens. Tranquilo? Se eu fizer a reflexão da imagem original a partir do eixo de simetria vertical, eu vou obter aqui no segundo quadro, o que está à direita, essa imagem. Então, aqui eu tenho a reflexão de acordo com esse eixo de simetria. Mas eu ainda não cheguei nessa imagem. Mas para chegar nessa imagem aqui, eu terei que pegar essa reflexão e rotacionar ela 90 graus no sentido horário. Olha para vocês verem. Pronto, percebam que agora a gente tem a mesma imagem da direita aqui. Então, o que foi feito para chegar a essa imagem? Uma reflexão em relação ao eixo vertical e uma rotação de 90 graus no sentido horário. Então, a resposta certa, letra A. Terceira questão. A senha deste cofre é composta por 3 números e para descobrir quais são eles, você deve seguir as seguintes instruções nesta ordem. 1. A partir do 0, gira o botão 45 graus no sentido anti-horário. 2. Em seguida, gira o botão 180 graus no sentido horário. 3. Depois, gira o botão 90 graus no sentido horário. Formam a senha do cofre os números que aparecem embaixo da seta após cada giro. Qual a senha que abre esse cofre? Então, a gente tem aqui a imagem do cofre. Nós temos aqui a seta vermelha, ela vai ficar fixa. Quem vai girar são apenas os valores que nós temos aqui, certo? E aí a gente precisa lembrar que essa circunferência ela tem 360 graus. E ela foi dividida aqui em exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, 360 dividido por 8 vai dar 45 graus. Então, cada parte dessa aqui corresponde a 45 graus. Então, iniciando de 0 graus, a gente vai ter divisões de 45 em 45 graus, certo? Eu vou reproduzir novamente a figura aqui, colocar a seta vermelha fixa e nós vamos agora efetuar aqueles giros que foram solicitados lá no início da questão e a gente vai ver em quais números que vai parar de acordo com os giros. Atenção! Então, nós temos o primeiro, a partir do 0, gire o botão 45 graus no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Como aqui um espaçamento desse corresponde a 45 graus e o sentido anti-horário é para a esquerda, então a gente vai fazer 45 graus, pronto. E a gente vai parar aqui no número 5. Então, o primeiro valor é 5. Em seguida, gire o botão 180 graus no sentido horário.
O sentido horário é para a direita. Então, a gente vai caminhar aqui, como nós temos de 45 em 45, a gente vai caminhar 4 vezes. Vamos lá? 45, mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180 graus. Então, nós paramos no número 25, certo? Terceiro, depois gire o botão 90 graus no sentido horário. Então, a gente vai continuar para a direita, só que agora 90 graus. Contar de 45, 45, nós vamos fazer 2 giros. Vamos lá? Primeiro, 45. Segundo, 45, totalizando 90 graus. Então, nós paramos aqui no número 15. Ou seja, qual é a senha desse cofre aqui? Nesse caso, vai ser 5, 25 e 15, letra A. Correto? Vamos para a próxima questão? Questão de número 4, que é a nossa quarta questão. Carlos precisa fazer uma translação no seguinte paralelogramo. Então, a gente tem ali o paralelogramo no plano cartesiano. A translação tem amplitude de 3 unidades de comprimento ao longo da reta paralela ao eixo X, da esquerda para a direita. Em relação ao paralelogramo, a linha B', C' e D', que Carlos deve obter após essa translação, assinale a afirmativa incorreta, certo? Então, eu fiz ali para vocês a translação. E ali nós temos o paralelogramo transladado 3 unidades, certo? Da esquerda para a direita. Então, aqui em azul, a gente tem o paralelogramo A', B', C' e D', correto? Após fazer a translação, a gente vai julgar aqui qual alternativa está incorreta. Mas, na verdade, nós vamos encontrar mais de uma incorreta. Atenção! Letra A, o paralelogramo A', B', C' e D' estará no segundo quadrante? Verdadeiro, ele está no segundo quadrante. Letra B, o vértice A terá coordenadas menos 4 e 3? Vamos ver? O vértice A' vai ter coordenadas menos 4 e 3. Perfeito, certo. Letra C, a ordenada do vértice D será 0? Errado. Quem é 0? É a abscissa do vértice D', tá? D, o vértice C' estará no quarto quadrante? Também está errada. O vértice C' está no segundo quadrante. Olha ele aqui. Letra E, o paralelogramo A', B', C' e D' manterá a forma e o tamanho do paralelogramo A, B, C e D. Corretíssimo. Mantém a mesma forma e o mesmo tamanho. Perfeito? Próxima. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, é famosa pelos seus belos vitrais. Seu vitral principal é produzido com base em uma rosácea. Essa é a quinta questão. Lembrando que rosácea é uma figura composta por rotações sucessivas de um padrão. Qual é a medida do ângulo central dessa rosácea? Então, vamos aqui. A gente precisa identificar primeiro qual é o padrão nessa rosácea que foi rotacionado. Então, eu fiz aqui o desenho novamente e identifiquei para vocês o padrão, tá? Então, está aqui identificado nessa estrutura que eu coloquei de vermelho. Se nós contabilizarmos aqui, eu coloquei uma bolinha em cada um dos padrões e a gente vai identificar que no total nós temos 16 padrões aqui completando a nossa rosácea toda. Como ela está no formato de uma circunferência, então ela vai ter 360 graus. E aí eu vou pegar 360 graus e dividir por 16. Então, eu vou encontrar aí 22,5 graus. Ou seja, a minha resposta correta aqui vai ser a letra B. Sexta e última questão. No plano cartesiano a seguir são apresentados 5 polígonos. Uma reta que passa pelos quadrantes pares e outra que passa pelos quadrantes ímpares. Veja também que parte dos polígonos verdes e lilás está sobreposta. Qual polígono representa uma reflexão do polígono verde em relação à reta que passa pelos quadrantes pares? Então, a primeira coisa que nós vamos identificar qual das duas retas está passando pelos quadrantes pares. Claro que essa reta é em azul, que ela passa pelo segundo e pelo quarto quadrante, certo? Então,
Como aqui pedi a reflexão do polígono verde, ele é o nosso polígono original, perfeito? Então, para a gente fazer essa reflexão, identificando qual que é a figura correspondente aí a essa reflexão, eu vou me ater às distâncias dos seus vértices em relação ao eixo de simetria, que no caso aqui é a bissetriz dos quadrantes pares, certo? Então, a única figura que tem os seus vértices, né, com a mesma distância em relação à bissetriz dos quadrantes pares é polígono rosa, tá certo? Então, a resposta certa aqui é a letra B. Pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até mais. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Façam as correções e estudem bastante para a nossa avaliação, viu? Fique com Deus e até mais.